Meu marido me traiu com minha própria irmã. E não foi só uma vez. Foi durante 3 anos inteiros, debaixo do meu nariz, enquanto eu cuidava da nossa casa e sustentava o casamento que achei que era perfeito. Mas a pior parte nem foi a traição em si. Foi o que aconteceu anos depois, quando eles tentaram voltar para minha vida. Meu nome é Marina. Tenho 38 anos e hoje vou contar a história mais dolorosa da minha vida. Uma história que começou com um casamento feliz e terminou com uma vingança que eu nunca planejei, mas que o universo preparou perfeitamente para mim. Fique até o final porque você não vai acreditar no que aconteceu. Tudo começou há 7 anos. Eu era casada com o Rafael há 5 anos e nosso casamento parecia perfeito. Ele trabalhava em uma empresa de tecnologia, eu era dentista, tínhamos uma casa bonita, viajávamos todo ano. Minha família adorava ele, especialmente minha irmã mais nova, a Juliana, que sempre foi muito próxima de nós. Juliana tinha 23 anos na época. Morava com meus pais ainda, estava terminando a faculdade de psicologia. Ela sempre foi a queridinha da família, aquela que todos protegiam. Eu, como irmã mais velha, sempre cuidei dela. Ajudei a pagar a faculdade, dava conselhos, deixava ela dormir em casa quando brigava com meus pais. Eu confiava nela completamente. Os primeiros sinais começaram de forma sutil. Rafael passou a ficar mais tempo no celular, sempre com a tela virada para baixo. Ele começou a trabalhar até mais tarde, sair mais com os amigos, ficar distante. Quando eu perguntava, ele dizia que estava estressado com o trabalho. Eu acreditava porque queria acreditar, porque a gente sempre acredita até não ter mais escolha. Juliana também mudou. Começou a visitar menos, ficava estranha quando estávamos juntas, evitava meu olhar. Eu achava que era coisa da idade, que ela estava crescendo e se afastando naturalmente. Nunca, em nenhum momento, passou pela minha cabeça que eles dois pudessem estar juntos. Era impensável. Era monstruoso demais para considerar. A descoberta aconteceu da pior forma possível. Era aniversário de casamento nosso, 5 anos juntos. Eu saí mais cedo do consultório para preparar uma surpresa. Comprei vinho, fiz jantar, coloquei música. Quando cheguei em casa no meio da tarde, vi o carro da Juliana estacionado na frente. Achei estranho, mas pensei que talvez ela viesse ajudar na surpresa. Entrei pela porta da frente sem fazer barulho porque queria surpreender os dois. Subi as escadas e ouvi vozes vindindo do nosso quarto. Do nosso quarto. Meu coração já estava acelerado, mas minha mente ainda recusava a entender. Abri a porta e vi. Vi meu marido com minha irmã. Não gritei. Não chorei naquele momento. Fiquei completamente paralisada, como se meu cérebro tivesse desligado para me proteger. Eles se viraram e me viram parada ali. O rosto do Rafael ficou branco. Juliana começou a chorar imediatamente. Eu só consegui dizer uma palavra: saiam. E eles saíram. Se vestiram rapidamente e saíram da minha casa enquanto eu ficava sentada na escada, tremendo. As horas seguintes foram um borrão. Rafael voltou à noite tentando explicar. Disse que tinha começado há 3 anos, que não sabia como tinha acontecido, que era um erro, que ele me amava. Juliana me ligou dezenas de vezes. Meus pais apareceram na minha porta no dia seguinte, trazidos por ela, me pedindo para perdoar porque éramos família. Família. Essa palavra perdeu todo o significado naquele momento. Minha mãe chorava dizendo que eu não podia destruir a família por causa disso. Meu pai ficava em silêncio, sem saber o que fazer. Juliana implorava perdão, dizendo que tinha se apaixonado e não conseguiu evitar. E Rafael? Rafael queria que eu entendesse que ele ainda me amava, mas que também amava ela, como se amor justificasse 3 anos de mentiras, 3 anos de me fazer de idiota. Eu tomei a decisão mais difícil da minha vida naquele momento. Disse para Rafael sair de casa imediatamente. Liguei para um advogado e pedi o divórcio, e disse para minha família que não queria mais nenhum tipo de contato. Bloqueei todos nos telefones, nas redes sociais, mudei as fechaduras, vendi a casa 3 meses depois e me mudei para outro bairro. Cortei todo mundo da minha vida. Os primeiros meses foram os piores da minha vida. Eu acordava chorando, trabalhava no automático, voltava para casa e caía na cama. Perdi 8 quilos, parei de sair, não conseguia confiar em ninguém. Meus amigos tentavam me ajudar, mas eu tinha vergonha. Vergonha de ter sido enganada, vergonha de não ter percebido, vergonha de ter perdido tudo.
Mas depois de 6 meses, alguma coisa mudou dentro de mim. Eu percebi que tinha 2 escolhas: deixar aquilo me destruir para sempre ou usar aquela dor como combustível. Escolhi a segunda opção. Comecei terapia 3 vezes por semana. Voltei para uma academia, fiz cursos de especialização na minha área. Decidi que ia reconstruir minha vida do zero, mas melhor. E foi exatamente isso que fiz. Abri minha própria clínica odontológica 1 ano depois do divórcio. Contratei 2 dentistas para trabalhar comigo. Investi em equipamentos modernos, marketing digital, atendimento diferenciado. Em 2 anos, minha clínica era referência na região. Eu estava ganhando 3 vezes mais do que ganhava antes. Financeiramente, eu estava no melhor momento da minha vida. Mas não era só questão de dinheiro. Eu tinha voltado a sorrir de verdade. Fiz amigos novos, comecei a viajar sozinha, conheci pessoas incríveis. Iniciei um relacionamento saudável com um arquiteto chamado Pedro, que me tratava com respeito e carinho. Pela primeira vez em anos, eu acordava feliz. A dor ainda existia, mas não me controlava mais. 3 anos se passaram desde que cortei contato com minha família. 3 anos de silêncio absoluto. Eu não sabia nada sobre eles, e eles não sabiam nada sobre mim. Até que um dia, uma tarde de quinta-feira comum, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi sem pensar. Era minha mãe. E o que ela disse mudou tudo novamente. Minha mãe estava chorando tanto que mal conseguia falar. Entre soluços, ela contou que Juliana estava doente. Não uma gripe ou algo simples. Era sério. Ela precisava de tratamento caro. Tratamento que meus pais não conseguiam pagar. E Rafael? Rafael tinha abandonado minha irmã 6 meses antes, quando descobriu a doença. Fugiu e sumiu, deixou ela sozinha com tudo. Minha mãe estava me ligando para pedir ajuda financeira. Ela disse que eu era a única pessoa que tinha condições de ajudar, que Juliana estava arrependida, que ela chorava pelo que tinha feito, que precisava da irmã mais velha. Minha mãe implorava, dizia que família era família, que eu não podia deixar minha irmã sem ajuda, que eu precisava perdoar e seguir em frente. Desliguei o telefone sem responder. Fiquei sentada no consultório, olhando para a parede, processando aquela informação. Parte de mim, a parte que ainda era irmã mais velha, sentiu um aperto no peito, mas a parte maior, a parte que tinha sido destruída e reconstruída com muito suor, essa parte sentiu outra coisa. Sentiu que a vida tinha dado a volta que precisava dar. Nos dias seguintes, as ligações se multiplicaram. Minha mãe ligava todos os dias. Meu pai enviou mensagens pelo consultório. Até conhecidos antigos começaram a me procurar, dizendo que eu precisava ajudar minha família. A pressão estava enorme. Todo mundo esperava que eu fizesse a coisa certa, que eu fosse a pessoa maior, que eu perdoasse e ajudasse. Afinal, ela estava doente. Afinal, éramos irmãs. Foi quando recebi uma mensagem diretamente da Juliana. Era longa, cheia de pedidos de desculpa, cheia de arrependimento. Ela dizia que tinha cometido o maior erro da vida dela, que perder Rafael tinha sido o karma dela, que ela entendia se eu nunca mais quisesse falar com ela, mas que precisava muito da minha ajuda naquele momento, que eu era a única esperança dela. Conversei com Pedro sobre a situação. Ele me ouviu sem julgar e disse uma coisa que ficou na minha cabeça. Você não precisa decidir baseada no que os outros esperam de você. Você precisa decidir baseada em quem você quer ser. Essa frase me fez pensar durante dias. Quem eu queria ser? A pessoa que ajudava quem tinha me destruído? Ou a pessoa que mantinha seus limites? Decidi fazer uma coisa que ninguém esperava. Marquei um encontro com minha família em uma cafeteria neutra. Avisei que não era para pedir nada, era só para eu falar. Quando cheguei, vi minha mãe, meu pai e Juliana sentados em uma mesa no canto. Juliana estava mais magra, mais pálida, mas ainda era minha irmã fisicamente. Emocionalmente, ela era uma estranha. Sentei e falei sem rodeios. Disse que tinha passado 3 anos reconstruindo minha vida depois que eles a destruíram. Disse que tinha perdido noites de sono, quilos de peso, anos de paz por causa da traição. Disse que ninguém da família me defendeu quando descobri, que todos pediram para eu perdoar e esquecer, como se meus sentimentos não importassem, como se eu fosse o problema por não aceitar ser traída. Expliquei que construí uma clínica de sucesso, que estava feliz, que tinha um relacionamento saudável, que tinha uma vida nova.
e que não estava disposta a colocar essa vida em risco por pessoas que não se importaram comigo quando precisei. Juliana começou a chorar. Minha mãe me chamou de egoísta. Meu pai finalmente falou, dizendo que eu estava sendo cruel com uma pessoa doente. Mas eu não tinha terminado. Disse que ia ajudar financeiramente com o tratamento. Não porque eles mereciam, não porque eu tinha perdoado, mas porque eu não queria carregar o peso de não ter ajudado uma pessoa doente. Mas deixei claro que isso não significava reconciliação. Não significava que éramos família de novo. Significava apenas que eu tinha compaixão, algo que eles não tiveram por mim. Transferi o dinheiro para o tratamento diretamente para o hospital. Não dei nas mãos deles. E deixei claro que após o tratamento terminar, o contato seria cortado novamente. Minha mãe tentou argumentar, dizer que eu estava sendo injusta, que família era para sempre. Mas eu já tinha aprendido que família não é quem tem o seu sangue. Família é quem está ao seu lado quando você precisa. 6 meses se passaram. O tratamento da Juliana terminou e ela se recuperou completamente. Minha mãe tentou me ligar algumas vezes depois disso, mas eu mantive minha palavra. Não atendi. Bloqueei novamente. Segui com minha vida. Pedro e eu nos casamos em uma cerimônia pequena, só com amigos verdadeiros. Não convidei ninguém da minha antiga família. Hoje, 5 anos depois de tudo, posso dizer que tomei a decisão certa. Minha clínica cresceu ainda mais. Abri uma segunda unidade. Tenho uma equipe incrível de 15 pessoas trabalhando comigo. Pedro e eu estamos esperando nosso primeiro filho. Construí uma família nova, escolhida, baseada em respeito e amor verdadeiro. E sabe o mais engraçado? Sou mais feliz agora do que jamais fui no meu primeiro casamento. Semana passada, descobri por acaso, através de uma conhecida, que Juliana e Rafael voltaram a se falar, que eles estão tentando reatar, que meus pais não estão felizes, mas aceitaram porque não querem perder a filha de novo. Senti pena deles por um segundo. Não dos meus pais ou da Juliana. Senti pena do quanto eles estão presos em um ciclo de toxicidade que escolheram manter. Essa história me ensinou que perdão não significa aceitar pessoas tóxicas de volta na sua vida. Perdão é liberar o peso que você carrega, é seguir em frente sem amargura. Eu perdoei no sentido de que não penso mais neles com raiva, mas isso não significa que eles merecem um lugar na minha vida nova. Algumas portas, quando fechadas, devem permanecer fechadas para sempre. Se você está passando por uma situação parecida, quero que saiba uma coisa. Você não é obrigado a manter pessoas na sua vida só porque são família. Você não é obrigado a perdoar traições só porque o tempo passou. Você tem o direito de escolher quem faz parte da sua jornada. E às vezes, a melhor escolha é seguir sozinho até encontrar quem realmente merece estar ao seu lado.